Minecraft é um dos jogos mais conhecidos e jogados do mundo. Seu universo é formado por blocos e por mundos gerados automaticamente através de cálculos matemáticos realizados pelo computador. Mas assim como qualquer programa, o Minecraft possui falhas e erros, conhecidos como bugs. Alguns são simples, enquanto outros ficaram famosos por revelar os limites da programação e da matemática utilizadas no jogo. Um dos casos mais impressionantes são as Farlentes. Peraí, você não sabe o que são as Farlentes? As Farlentes eram um bug presente nas versões antigas do Minecraft. Elas surgiam quando o jogador se afastava aproximadamente 12,5 milhões de blocos do ponto inicial do mundo. Tá, mas por que isso acontecia? Isso acontecia porque o Minecraft gera seus terrenos utilizando os cálculos matemáticos e algoritmos que determinam onde ficarão montanhas, rios, cavernas e biomas. Porém, quando as coordenadas ficavam muito grandes, os números utilizados nesses cálculos perdiam precisão. Como consequência, o jogo passava a gerar o terreno de forma incorreta, criando enormes paredes de blocos, penhascos irregulares e paisagens completamente distorcidas. Essas formações ficaram conhecidas como Farlentes. Mas por que Farlands? Farlands em português significa terras distantes, e como já foi mencionado, o jogador precisava andar cerca de 12 milhões de blocos do ponto inicial do mundo. Esse bug é um dos exemplos dos limites da computação. Embora os computadores consigam realizar bilhões de cálculos por segundo, eles possuem uma capacidade limitada de representar um número muito alto e grande com precisão absoluta. Por causa desse erro, as Farlentes se tornaram uma curiosidade mais famosa da história do Minecraft e mostraram como a matemática e a programação influenciam diretamente o funcionamento dos jogos digitais. Assim como as Farlentes, existem outros bugs, como por exemplo, o bug de quebrar a Bedrock do céu do Nether. A quebra da Bedrock é um exemplo de como os sistemas complexos podem apresentar falhas inesperadas. No Minecraft, cada bloco possui informações armazenadas na memória do jogo, indicando sua posição, tipo e propriedades. A Bedrock ela possui uma característica especial. Ela foi programada para não ser destruída por meios naturais. Entretanto, durante determinadas combinações de eventos, como o movimento de um bloco por pistões e atualizações simultâneas no mundo, o jogo precisa processar várias informações ao mesmo tempo. Em algumas situações, ocorre uma inconsistência nesses cálculos, fazendo com que o sistema responsável pela atualização dos blocos interprete incorretamente o estado da Bedrock. Do ponto de vista da ciência da computação, isso é chamado de comportamento emergente ou falha de processamento. O erro não acontece porque a Bedrock foi programada para ser destruída, mas porque diferentes partes do código interagem de uma forma que os desenvolvedores não previram. Esse fenômeno demonstra uma característica importante dos softwares. Mesmo programas muito bem desenvolvidos podem apresentar comportamentos inesperados quando milhões de operações são executadas em sequência. Por isso, a quebra da Bedrock é considerada um bug, ou seja, falha no funcionamento normal do sistema. Assim, o estudo desse bug mostra como conceitos de programação, processamento de dados e lógica computacional estão presentes até mesmo em um jogo aparentemente simples como Minecraft. Mas e se eu falasse que só basta quebrar um bloco para saber a localização exata de qualquer jogador em tempo real, mesmo que esteja a milhões de blocos? Mas como isso é possível? Na época do Notch, ou seja, no nascimento do Minecraft, houve muitos erros de programação, porque o Notch não era tão bom programado. Ele era tão ruim que deixou problemas no código que a Mojang tem que lidar até hoje. Um que te permite localizar jogadores com um único bloco é algo que está completamente fora da imaginação. Randar é o nome da exploit, e por alguma razão, tudo isso começa com vilas nas versões antigas do Minecraft, especificamente na beta 1.8. O Minecraft funcionava de uma forma diferente.
Cada servidor de Minecraft tinha um RNG, que para fins práticos suponhamos que você tem dados, e toda vez que você gira, ele te dá um número. Esse número fala como nascem mobs, estruturas e inclusive para onde os blocos caem, só que esse número é global, ou seja, ele pega tudo. Na Exploration Update foram adicionadas mansões que tinham o mesmo RNG das vilas. Lembra quando eu falei que o RNG era responsável por tudo nesse jogo? Então, isso acontece até com os itens que caem. Tá, mas o RNG é algo aleatório, não é? Não, o RNG não é aleatório. Ele é uma sucessão matemática, e essa sucessão matemática pode ser invertida. Aí nós podemos voltar, e pronto, achamos a base. Obviamente, um poder dessa magnitude na mão de alguém como NoFox não seria usado para o bem. Rapidamente, antes de usar, ele criptografou em uma carta falando que ele foi o descobridor legítimo desse exploit. Começou testando em servidores pequenos. Quando o NoFox viu o real poder do exploit, ele pensou em ir mais alto. Como seria usá-lo em um servidor como o dos B2T? Los Maçones. Já ouviu falar deles? Provavelmente o maior clã do servidor anárquico mais perigoso do Minecraft. Eles que criaram essa logo gigante de obsidiana que eu acho que vocês já viram em algum lugar. Eles ficaram assombrados ao ver um jogador comum em uma das suas bases mais escondidas. Estando ali, suas opções não eram muitas. Podiam matá-los, mas não ia tirar o fato de que eles conheciam as coordenadas e podia vazá-las. Então decidiram chegar a um acordo. Segundo as fontes, NoFox passou o exploit para os maçons e explicou detalhe por detalhe do seu funcionamento. Um dos problemas do exploit é que em todo RNG você deve procurar coordenadas, e muitas vezes pode ser um jogador que só estava passando ou nada realmente importante. Porém, os maçons criaram um algoritmo que detectavam cada chunk de forma extremamente rápida, criando milhares e milhares de bots que mineravam pedra para detectar as quedas dos itens, para ter toda a informação em tempo real, criando um mapa de calor. Ninguém conseguiria escapar com isso. Cada canto explorado pelo servidor já estava mapeado. Inclusive, esses quadrados são bots que usam elétrons para escanear. Eles tinham olhos em todas as partes, e isso levou a saquear todos os outros clãs inimigos, exterminar a loja de servidor e etc. E ninguém jamais sabia como ou por que o ataque tão organizado, tão poderoso, mas tão oculto que literalmente ninguém podia decifrar. Eles conseguiram roubar mais de 1,300 milhões de objetos. Mas infelizmente, nada dura para sempre. Em 2023, o B2T atualizou para a versão 1.19. Já nessa versão, o exploit não funcionava e os maçons abriram o exploit para o público. Ao analisar esses três casos, percebemos que os bugs do Minecraft são muito mais do que simples falhas. As Farlands surgem por limitações matemáticas, quando os números ficam grandes demais para serem calculados com mais precisão. A quebra da Bedrock acontece por falhas na programação e na interação entre os sistemas do jogo. Já o Randar Exploit mostra como as informações aparentemente aleatórias podem ser exploradas para revelar dados escondidos. Embora sejam bugs diferentes, todos têm algo em comum. Mostram os limites e os desafios da matemática, da programação e da computação, e relevam que, por trás de um simples jogo de blocos, existe uma enorme complexidade científica funcionando o tempo todo.